A síndrome do intestino irritável, ela tem relação com ansiedade, ela tem relação com depressão, com distúrbios comportamentais. Ela agrava e pode ser agravado tanto pelas emoções, como pelo estresse, como pela ansiedade, como pela depressão. Meu nome é Gilberto de Paula, eu sou médico nutrólogo e há mais de 20 anos eu me dedico a cuidar de pacientes portadores de alergias alimentares tardias. Esse é um tema muito interessante e quem estiver me acompanhando aqui vai gostar muito, porque é uma coisa que envolve vários raciocínios, várias percepções que são, digamos assim, complementares e que aparentemente, ao longo de muitos anos, isso eram coisas que eram vistas de forma separada. Antes de iniciar essa live propriamente dita, eu queria fazer uma reflexão com vocês a respeito de uma coisa extremamente importante, tá? Uma questão filosófica. Existiram dois filósofos na Idade Média, um chamado Descartes, René Descartes, e outro chamado Spinoza, que tinham visões diferentes a respeito dessa relação mente-corpo. Hoje nós vamos falar a respeito de alergias alimentares tardias e síndrome do intestino irritável. E esse tema, ele tem muito a ver com essa relação mente e corpo. Na verdade, especificamente intestino-cérebro, mas de uma forma geral a gente pode falar mente e corpo. Então, o René Descartes, na Idade Média, ele iniciou o método científico propondo uma forma científica da gente avaliar os fenômenos todos que a gente vê na natureza, dividindo esses fenômenos. Ou seja, o René Descartes ele separava mente de corpo, para poder estudar melhor o fenômeno humano, a saúde humana, enfim, ele separava mente e corpo. E um outro filósofo chamado Spinoza, ele dizia que não, se você quer analisar o fenômeno em si, não dentro de um laboratório, não dentro de um isolado da natureza, mas na natureza, você não pode separar as duas coisas. As coisas têm que ser vistas juntas. Ou seja, aquilo que impacta o corpo também vai impactar a mente. E aquilo que impacta a mente também vai impactar o corpo. É muito importante eu colocar essas duas visões filosóficas antagônicas, mas que na verdade são complementares, nesse momento, no início dessa live, para que vocês consigam perceber a profundidade do que nós vamos discutir nessa live de hoje. Nós vamos discutir a questão das alergias alimentares tardias e uma síndrome muito frequente, que é muito comum nos consultórios de gastroenterologia, que é a síndrome do intestino irritável. E a síndrome do intestino irritável, ela é uma síndrome funcional e ela tem manifestações no sistema nervoso, ela tem manifestações comportamentais. A síndrome do intestino irritável, ela tem relação com ansiedade, ela tem relação com depressão, com distúrbios comportamentais. Ela agrava e pode ser agravado tanto pelas emoções, como pelo estresse, como pela ansiedade, como pela depressão. Ou seja, ela tanto pode afetar o cérebro, a mente, como o cérebro e a mente podem afetar a função intestinal. Então, agora que vocês já estão mais ou menos tendo os elementos, né, dessa live, eu vou iniciar a live propriamente dita, tá? Então, lembrando, nós hoje estamos falando a respeito de alergias alimentares tardias e sua relação com a síndrome do intestino irritável. Então, para que a gente consiga entender bem essa relação, eu preciso primeiro definir o que são alergias alimentares tardias. Então, alergias alimentares tardias são aquelas alergias que são diferentes daquela alergia imediata, aquela que você come um camarão e em 30 minutos aparece um inchaço no olho, a rinite, a asma, a bronquite, o choque anafilático, o edema de glote. Essa daí é uma alergia imediata. A alergia imediata, ela é um fenômeno, um problema médico que precisa ser tratado por alergista, tá? Alergista especializado que tem experiência em tratar esse problema de saúde. O que nós estamos falando aqui é de alergias alimentares tardias. São aquelas que acontecem 3, 6, 12,
24, 36, 48, até 72 horas depois que você ingere o alimento. E elas resultam da soma dessas ingestões diárias do alimento. Ela não é uma coisa eventual que você faz, comer um camarão na praia, pum. Não, é aquilo que você come todo dia, no dia a dia. É por soma. Ela não é uma coisa que uma pequena dose vai dar uma reação em você. Não, são grandes doses que você usa com muita frequência e acaba gerando um processo de inflamação e sensibilização. Então, as alergias alimentares tardias, elas podem gerar muitos sintomas. Elas podem gerar rinites na parte respiratória, sinusites, elas podem gerar esofagites, elas podem gerar refluxo, elas podem gerar gastrites, elas podem gerar colites, elas podem gerar, em alguns casos, agravar ou gerar fibromialgia, tá? Elas podem gerar fadiga crônica, as alergias alimentares tardias elas podem causar enxaqueca, dor de cabeça, tá? E pode também estar associado à síndrome do intestino irritável. E o que vem ser a síndrome do intestino irritável? A síndrome do intestino irritável é um problema de saúde do intestino que resulta em sintomas como alteração da eliminação de fezes, ou prisão de ventre, ou diarreia, dor, gases, sensação de inchaço, tá? E que esse desconforto, ele perdura por um período de mais de 3 meses. Aquele desconforto, aquela coisa assim, a pessoa, ela está trabalhando e ela sempre está percebendo que tem alguma coisa que não está funcionando direito na barriga dela. Ou ela quer ir com frequência no banheiro, ou essa pessoa pode levar 1, 2, 3, 5, já vi casos até de 7, 15 dias dessa pessoa não conseguir ir no banheiro, ter constipação. Então, a síndrome do intestino irritável, ela tem dor, ela tem distensão abdominal, ela pode ter gases, ela tem ou prisão de ventre, existe uma modalidade em que a pessoa tem prisão de ventre, existe uma modalidade em que a pessoa tem diarreia, e existe uma modalidade em que ela tem uma alternância. Uma hora ela tem diarreia, outra hora ela tem prisão de ventre. E fica alternando. O mais importante de tudo é o desconforto, é a dor. Se isso perdura por um período de mais de 3 meses e a pessoa não tem nenhuma outra doença, ela não tem uma endoscopia, uma biópsia, um exame de fezes, um ultrassom, uma ultrassonografia, uma ressonância que explique o que essa pessoa está tendo, então ela, por não ter uma doença, por ela não ter uma lesão intestinal, essa pessoa ela está dentro do critério que é a síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável, ela é uma síndrome muito frequente no mundo atual. Ela é muito frequente. Ela acomete muitas pessoas. Em especial as pessoas dos 15 aos 55 anos de idade, que é o período em que as pessoas estão vivendo momentos mais tumultuados da sua vida. Esse é o momento em que ela incide mais. Ela incide mais em mulheres do que homens. Ela é um problema que pode levar a pessoa a ter problemas emocionais. Ela pode levar a pessoa... Na verdade, ela está associada à ansiedade, à depressão, a um comportamento, às vezes, que a gente chama de catastrofista, sabe? É aquela pessoa que ela fica tão nervosa em que ela olha para as coisas e começa a pensar que tudo vai ser pior, sempre vai ser pior. Ou seja, é alguma coisa que vai acontecer alguma coisa, isso daí pode ser pior do que aquilo que poderia ser, entende? Então, esse catastrofismo, ele pode estar associado à síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável, ela está associada à ansiedade, ela está associada à depressão, a transtornos de humor, tá? A instabilidade de humor. E isso faz com que alguns psiquiatras atuais passem a pensar que a síndrome do intestino irritável, ela é o maior exemplo que a gente pode ter na medicina dessa relação que eu falei para vocês no início, entre o cérebro e o intestino, entre a mente e o corpo. Ela seria uma prova de que existe essa relação entre o intestino e o cérebro. Teoricamente, nós sabemos que existe essa relação.
essa relação ela surge porque a origem, quando o ser é formado, no momento embriológico, quando está formando os primeiros tecidos, o ser ele é formado por 3 tecidos fundamentais: o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. O ectoderma ele vai formar a pele, ele vai formar as mucosas respiratórias, digestivas, e ele vai formar o cérebro, o sistema nervoso. Então, essa relação que existe entre o cérebro e o intestino, entre a pele e o cérebro, entre a mucosa e o cérebro, ela já é uma coisa que acontece desde a formação do ser, é uma coisa que é embriológica. Essa conexão ela já existe desde a formação do ser. Então, o que acontece? Na medicina, como na ciência de uma forma geral, a gente leva muito tempo para conseguir entender o como e o porquê de coisas que sábios na antiguidade já percebiam isso, né? Essa questão da relação entre intestino e cérebro é uma coisa que já era percebida há muito tempo por muitos médicos, porém não se sabia como. Hoje, com todo esse aparato científico que a gente tem dentro das universidades, a gente sabe que essa relação intestino-cérebro ela se dá de 3 maneiras. Uma, através de um nervo que existe ligando o cérebro ao intestino. É o maior nervo que tem no nosso corpo, chamado nervo vago. Esse nervo vago, se a gente for pensar nele, imaginem vocês que se o ser humano fosse uma árvore, tá? O cérebro seria os galhos e as folhas da árvore, o tronco seria o nervo vago, tá? E as raízes seriam o intestino, ok? Então, qual é a função do intestino? Retirar da terra, do solo, os nutrientes para levar para o tronco e para a árvore florescer e cumprir a função dela, que é a fotossíntese, ok? Então, o intestino, qual é a função dela? Entrar no terreno, né, biológico que a gente se encontra, no ambiente, extrair os nutrientes e mandar isso para o corpo como um todo e, obviamente, mandar para o cérebro. Então, como é que o intestino comunica-se com o cérebro? Através de moléculas que são chamadas neurotransmissores. Todo mundo que está aqui já deve ter ouvido falar de serotonina, de adrenalina, de norepinefrina, de dopamina. Enfim, essas coisas todas são produzidas pelo intestino. E o intestino manda através do vago essas informações, regulando o funcionamento do cérebro. Na verdade, se achava no passado que o cérebro mandava 80% em tudo que acontecia no intestino. É exatamente o contrário. O intestino manda 80% no cérebro e o cérebro manda 20% no intestino. Olha que coisa interessante. Nós somos muito mais viscerais do que nós imaginamos. Nós temos uma visceralidade muito mais importante do que a gente imagina. Por quê? Porque aquele filósofo que eu falei para vocês no início, o Descartes, ele criou essa questão de que penso, logo existo, né? Cogito ergo sum, né? Em latim. Mas, na verdade, essa questão ela passa também pelo sinto, logo existe. Então, se eu sinto que o meu aparelho digestivo ele está me dando uma informação negativa, se eu, na minha sensação corporal, que a gente chama de corporalidade, eu a consultar o meu corpo, eu a perceber meu corpo, eu percebo que tem um curto-circuito nele. E esse curto-circuito vindo do intestino, isso vai perturbar a minha existência de uma maneira absurda. Por quê? Porque o intestino produz substâncias que vão afetar o funcionamento do cérebro. Uma inflamação no intestino vai perturbar a produção de serotonina, a produção de adrenalina, de norepinefrina, de GABA, enfim, um monte de coisa. E ainda pode produzir outras substâncias que são ditas inflamatórias, são as citoquinas, que vão ter papel importante no funcionamento do nosso cérebro. Então, a questão do intestino irritável, ela é um tópico hoje que está sendo estudado pelos psiquiatras, está sendo estudado pelos neurologistas, está sendo estudado pelos gastroenterologistas de uma forma conectiva. Antes, você ficava estudando assim, o indivíduo tem ansiedade
Enfim, ansiedade é uma coisa que vai ser resolvida a nível psicológico ou psiquiátrico. Ah, mas esse indivíduo tem sintomas digestivos. Não, então a gente manda ele para o gastro, porque o gastro vai resolver se ele tem uma úlcera, se ele tem uma disfunção qualquer, um tumor, enfim, qualquer coisa, uma infecção, um H. pylori e tal. Porém, no caso da síndrome do intestino irritável, o critério mais importante é exatamente não ter nenhum outro diagnóstico associado e simplesmente ser um distúrbio, uma desregulação. É como se você tivesse um carro novo, esse carro não tem nenhum problema, não tem que substituir nenhuma peça, não tem que tratar nada, ele está simplesmente desregulado. Você leva numa concessionária e o cara vai lá e dá um reset, regulou, né? Então é isso que é a doença funcional. Então, no nosso serviço, na SINAE, nós temos um protocolo no qual a gente avalia essa questão das alergias alimentares tardias. E nós avaliamos coisas que podem causar, agravar ou, digamos assim, provocar a síndrome do intestino irritável. Então, basicamente, nós avaliamos 3 coisas, né? Se o alimento que a pessoa está ingerindo com maior frequência está causando inflamação no organismo dela, se isso é primário ou se isso é secundário. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas fazem testes de intolerância e esses testes de intolerância mostram assim 150 alimentos que estão causando problema na pessoa. Isso é complicado, eu exagerei, 150, mas vamos lá, 20 alimentos. E assim, a pessoa acaba achando que aqueles alimentos podem ser a causa do problema dela. Mas muitas vezes os alimentos que estão aparecendo nesses testes de intolerância alimentar e a apresentação deles nesses exames resulta de uma consequência de uma outra coisa que é chamada de alteração da permeabilidade intestinal. Então o fato de você encontrar nos testes para intolerância níveis elevados de anticorpos de alimentos informa que está havendo uma ruptura, uma abertura, um aumento da permeabilidade do intestino, que é um órgão que funciona como uma peneira. Quando você ingere os alimentos, o intestino, o aparelho digestivo, o estômago vai lá, digere esse alimento em pedacinhos, as proteínas em aminoácidos, a gordura em triglicerídeos, os carboidratos em açúcares menores, e aí isso passa que nem um filtro pelo intestino, que tem umas aberturas pequenininhas que permite que isso vá nutrir o organismo. Mas quando você tem um processo inflamatório no intestino, passa grande quantidade de proteína, e aí pode passar uma grande quantidade de proteínas de alimentos que você come com maior frequência, podem passar fungos que estão dentro do intestino e pode passar bactéria. Então, se uma dessas condições, ou 2 dessas condições, ou as 3 condições estão acontecendo, você precisa tratar o intestino dessa pessoa, removendo aqueles alimentos que são inflamatórios, que estão agravando a situação dela. Você precisa remover as bactérias que estão no intestino em excesso. Você precisa remover os fungos, tá? E se tiver fungo, bactéria, é muito provável que o sistema imunológico dessa pessoa não esteja funcionando adequadamente. Então você vai ter que trabalhar o sistema imunológico dessa pessoa. Mas a síndrome do intestino irritável, ela tem outras dimensões, tá? Uma delas, uma vez que ela tem essa relação, que ela é uma síndrome que relaciona o intestino com o cérebro, muitas vezes, em pessoas muito estressadas, o que determina essa abertura do intestino é exatamente o excesso de estresse. Uma excessiva carga de estresse pode fazer com que o intestino se abra. Outras doenças inflamatórias, a pessoa usa remédios anti-inflamatórios. Esses anti-inflamatórios, eles podem abrir o intestino e causar uma lesão no intestino, fazendo com que aí haja um ponto de inflamação, um ponto de curto-circuito. Por que que o intestino inflamado vai levar essa informação para o cérebro? Eu falei para vocês que pode ser feito através do uso dos neurotransmissores, é feito através também do nervo vago, ou seja, de uma forma elétrica, direta, o nervo vago leva para
para cima essa informação. Por exemplo, na enxaqueca, quando a gente tem uma enxaqueca cuja causa é causada por alimentos, nós temos uma situação de inflamação tão grande no intestino que ela é levada pelo vago, e o vago aqui ele tem uma tripartição. Ele tem a parte dele que é oftálmica, tem a parte dele que é nasal, tá? E tem a parte que é digestória. Então, por isso que as pessoas que têm enxaqueca, elas podem ter problemas visuais, elas podem ter problemas olfativos, uma sensibilidade aumentada dos cheiros, e podem ter náuseas, podem ter enjoos, porque o nervo vago fica dando curto-circuito nessa tripartição dele aqui, entende? Então, a questão da inflamação intestinal, ela é extremamente importante. Ela pode estar relacionada com as alergias alimentares tardias, ela pode estar relacionada com o sobrecrescimento bacteriano, que é chamado de SIBO, ela pode estar relacionada com sobrecrescimento fúngico, que é chamado de SIFO, que é uma coisa muito comum aqui no Amazonas por causa da umidade. Nós inalamos, ingerimos, comemos muito fungo nos nossos alimentos, na nossa cama, no nosso ar. A síndrome do intestino irritável, ela é muito frequente. Ela acomete muitas pessoas. E ela pode levar, muitas vezes, a pessoa a uma situação de desespero, porque ela começa a tomar muito remédio, ela começa a sentir muita dor, ela usa antiespasmódico, esse antiespasmódico chega uma hora que ele não funciona. Se você não resolver a causa da síndrome do intestino irritável, muito provavelmente você vai ficar com ela o resto da sua vida. O que é um negócio terrível, porque é um problema funcional que pode ser resolvido, na maioria das vezes. Existem situações em que a síndrome do intestino irritável, ela faz com que a pessoa fique desenvolvendo, obrigado Miriam, ela faz com que a pessoa fique assim, com medo de comer, porque ela vai comer determinada coisa e ao comer ela sente que aquilo está doendo, né? Ela vai para o trabalho e, nossa, será que eu não vou comer, porque se eu comer isso pode me dar uma diarreia, vai tirar meu foco, eu estou no meio de uma reunião. Então imaginem vocês uma situação em que você começa a ter medo de se alimentar, começa a ficar com medo de comer e começa a evitar alimentos que possivelmente, provavelmente podem estar te causando reações. E você muitas vezes não consegue definir qual é o alimento de fato, porque muitas e muitas vezes não é uma reação imediata. Às vezes a pessoa até consegue identificar alguns alimentos que eles assim, dão uma reação na hora, então ela já evita esses alimentos. Mas muitas vezes aquela reação que parece ser daquele alimento não é daquele alimento, resulta de um alimento que foi ingerido horas antes ou dias antes, tá? E isso cria uma confusão nas pessoas. Existem pessoas que têm síndrome do intestino irritável que é agravada ou desencadeada por intolerância à lactose, ok? Mas como eu já falei para vocês antes, a intolerância à lactose ela pode ser primária ou pode ser secundária. Ela pode ser causa-consequência. Assim como a síndrome do intestino irritável, ela pode ser causa de transtornos mentais, comportamentais, como ansiedade, depressão, distúrbio do humor, e ela pode ser consequência. Ou seja, uma pessoa muito desequilibrada, muito fora do centro, tá? Essa pessoa pode entrar num nível de estresse tão grande que ela acaba gerando uma quantidade de cortisol tão grande no intestino, no corpo dela como um todo, que vai romper o intestino, vai fazer com que o intestino inflame. E aí você fica com um curto-circuito. Por que o intestino consegue alterar o sistema nervoso? Tá? É porque o intestino ele tem um sistema nervoso dele. Tá? Isso é uma coisa muito interessante. Isso é uma coisa que eu me perguntava nos primeiros anos de medicina. Por que as pessoas que estavam em coma, o aparelho digestivo delas continuava funcionando, mesmo ela estando em coma? Ou seja, o cérebro desconectou e ela continuava funcionando. É porque o intestino ele tem um sistema nervoso executivo e de sensibilidade que funciona independente de qualquer coisa.
Isso é muito interessante, né? Esse sistema nervoso é chamado de sistema nervoso entérico. E esse sistema nervoso entérico, ele se comunica com um outro sistema executivo chamado sistema nervoso autônomo, que é o sistema que... Selene, ok, eu vou te responder isso, mas assim, só para não perder a sequência, isso é um tipo de alergia imediata. Eu falei no início que a gente está falando a respeito de alergias tardias. É isso mesmo, uma pessoa pode morrer por um alimento, isso é uma alergia imediata. As alergias imediatas, elas são mortais. As alergias tardias não, elas não matam, mas elas fazem sofrer, né? Elas causam vários sofrimentos crônicos. Então, a questão do sistema nervoso autônomo, ele coordena tudo aquilo que a gente não precisa pensar para que seja feito. Então, o nosso batimento cardíaco, a nossa regulação de temperatura. Eu estou no ambiente frio, vou para o ambiente quente, a minha temperatura ela é aumentada ou diminuída em função do meu ambiente, mas quem faz isso não sou eu, é o sistema nervoso autônomo. Ele coordena tudo, tá? Ele coordena o batimento cardíaco, ele coordena a regulação do fluxo sanguíneo. Se uma pessoa levanta, precisa fazer um ajuste da pressão, quem faz isso é o sistema nervoso autônomo, tá? Então, o intestino ele tem esse sistema nervoso autônomo que se conecta com o sistema nervoso autônomo. Tem um sistema nervoso entérico que conecta com o sistema nervoso autônomo, e o sistema nervoso autônomo vai afetar o cérebro, o sistema nervoso central. Entende? Então, se houver um curto-circuito no sistema nervoso entérico causado por uma inflamação crônica, isso vai perturbar o organismo como um todo e vai perturbar o cérebro. Então, as pessoas que apresentam a síndrome do intestino irritável, muitas dessas pessoas, elas se apresentam ansiosas, impacientes, intolerantes. Elas são pacientes que muitas vezes são muito difíceis de tratar e que às vezes a gente precisa de ajuda do psicólogo, às vezes auxílio do psiquiatra, porque o processo inflamatório, quando ele atinge um nível muito alto, e quando isso já passa muito tempo, a pessoa, ela digamos assim, ela perde a fé, né? Ela fica assim desesperada, porque aquilo ali está o tempo todo, é todo dia, né? E se agrava quando a pessoa tem momentos de estresse na vida dela, que hoje não é muito difícil você ficar estressado. A gente está um mundo hoje que você está todo organizado para fazer uma coisa, um acidente na rua, acabou. O trânsito vai te impedir, você tem uma reunião marcada, e aí você não vai conseguir chegar na reunião, né? Você está no trabalho, te ligam da casa e olha, o teu filho está vomitando aqui, você tem que largar o trabalho e pegar teu filho na escola. Então, as distâncias, os movimentos, enfim, essa sociedade que a gente está vivendo de alta velocidade, ela faz com que a gente fique mais estressado. Então, os indivíduos que têm a síndrome do intestino irritável, nesse mundo em que a gente tem que se adaptar ao estresse, eles são indivíduos mais vulneráveis. E eles são indivíduos que podem ficar incapacitados. A produtividade deles baixa, a questão dos relacionamentos ficam complicados. Essas pessoas podem ter distúrbio do sono, essas pessoas podem passar a utilizar drogas analgésicas com uma frequência muito grande, né? E muitas vezes, esses pacientes que têm a síndrome do intestino irritável, eles podem se beneficiar, podem melhorar usando remédios anti-histamínicos. Nem todos, alguns remédios antialérgicos podem melhorar. Um sinal de que isso tem um fundo alérgico, né? E podem se beneficiar quando a pessoa usa, por exemplo, um antidepressivo em dosagem baixinha, né? Que os neurologistas costumam usar esse remédio para enxaqueca, né? Porque esse antidepressivo em dosagem baixa, que é a amitriptilina, ele tem um efeito antialérgico. Ele era usado no passado como antialérgico, né? Então, essa questão da síndrome do intestino irritável, ela passa por essa questão da alergia muitas e muitas vezes, mas não, como eu falei para a Selene, não alergia imediata, tá?
a síndrome do intestino irritável, se ela tiver uma relação com alimentos, ela não é por alergia imediata, ela é por alergia tardia, tá? São alimentos que são consumidos com grande frequência, são alimentos que são usados numa quantidade grande e que são do dia a dia. Não é aquele alimento que você usa esporadicamente. Eu já tive uma paciente, há muitos anos atrás, uma professora do Acre, né, de Cruzeiro do Sul, e essa professora, ela tinha a síndrome do intestino irritável. E assim, como a dor que ela sentia era muito grande, e ela era uma senhora de idade, ela era professora do primeiro grau, né, ela já estava com 70 e poucos anos, mas amava o que fazia, gostava das crianças dela, e isso estava perturbando a vida dela, porque assim, ela sentia as dores, tipo assim, 10, 11 horas da manhã. Ela começava a atividade dela profissional, tipo 7 horas, quando dava 10h30 mais ou menos, 10 horas, 11 horas, a coisa dela não conseguia às vezes terminar a atividade dela, ela tinha que parar, porque ela sentia uma dor, e essa dor vinha com gases, vinha com a barriga distendida. E aí o que aconteceu? Pela idade dela, obviamente, assim, quando você tem uma pessoa de mais idade sentindo dor abdominal, é importante o gastroenterologista, né, assim, excluir qualquer possibilidade de doença mais séria, né, tipo câncer, tumor no intestino, no fígado, enfim, né, uma coisa mais séria. E ela foi investigada amplamente pelo gastroenterologista, pelo cirurgião geral, pelo ginecologista. Então, assim, ela fez vários exames e quando chegou a mim, eu fiquei muito tranquilo de cuidar dessa paciente, porque ela já tinha sido vasculhada de cima a baixo, da cabeça aos pés, e ela não tinha nenhum diagnóstico. Ela estava sem diagnóstico. Ela tinha uma doença funcional, né, que na época era muito pouco conhecida. Se falava muito pouco de síndrome de intestino irritável aqui no Amazonas, eu diria até aqui no Brasil. Essa percepção da síndrome do intestino irritável, ela vem crescendo. Assim, tudo no mundo que a gente vive, né, Miriam, obrigado mais uma vez pelo teu agradecimento, pela tua gratidão, tá? Eu também me sinto honrado e agradecido de poder ter feito diferença na vida do teu marido, tá, Miriam? Muito obrigado pelo esse teu depoimento espontâneo. Então, como tudo na vida, essa questão, quando vai aumentando a nossa compreensão na comunidade mundial, vai aumentando o número de vezes que as pessoas passam a perceber uma coisa que antes não se sabia. No caso dessa senhora, não se tinha esse diagnóstico, né? Então era uma dor que ninguém sabia o que era. E ela entrou no protocolo de investigação da gente e, assim, no nosso protocolo, quando a gente não consegue fechar nada, a gente vai para uma coisa que é uma técnica muito antiga, já há mais de 2000 anos que se usa essa técnica, que é chamada de exclusão e desafio. A gente lista os alimentos que a pessoa come com maior frequência, tá? E pede para a pessoa excluir esse alimento por 4 dias, e aí no 5º dia a gente pede para a pessoa voltar a utilizar esse alimento de manhã em jejum, não como alimento, mas para fazer um teste, tá? E aí, quando essa senhora foi fazer o teste, que ela voltou na semana seguinte, e eu pedi para ela fazer, a gente faz um alimento por semana, leva tempo e tal, para poder fazer direitinho, tem uma técnica para isso. Aliás, é com muita alegria que eu vou falar para vocês que nós estamos desenvolvendo um aplicativo na clínica para fazer esse teste de exclusão e desafio, para fazer ele da maneira, como se diz assim, como fazem os ingleses, né? Da melhor maneira possível. E ela fez o teste para um alimento. Gente, imaginem vocês, assim, o alimento que deu a reação nela, que bateu com o problema dela, foi um alimento que todo mundo vê como um alimento assim importantíssimo para a saúde da gente, por suas propriedades nutracêuticas,
é uma fruta maravilhosa, ela apresentou uma reação ao mamão. Ou seja, o mamão que ela comia todo dia de manhã, que é visto como uma coisa saudável, como uma coisa que repõe beta-caroteno, que é um negócio super bacana, tem fibra. No caso dessa senhora, o mamão estava causando, 3 horas depois da ingestão, uma reação espasmódica que resultava numa dor incapacitante nessa professora do 1º grau lá no Acre, lá em Cruzeiro do Sul. Inclusive, essa senhora veio acompanhada, isso é uma coisa muito interessante, ela veio acompanhada por 3 moças, assim, extremamente altas, extremamente bonitas. Eu falei para ela, minha senhora, o que é isso? Ela falou, não, lá em Cruzeiro do Sul tem mulheres muito bonitas e tal, porque há uma miscigenação muito grande do pessoal do Sul com o pessoal do Norte e tal. Eu falei, nossa, impressionante, né? E, assim, foi muito bacana porque, assim, a síndrome do intestino irritável, ela precisa ser vista de uma forma muito séria. Assim, a gente não pode de cara pensar nela, é muito importante que a gente exclua outros diagnósticos. Por isso é muito importante, às vezes, no trabalho do nutrólogo, a gente ter um gastroenterologista de referência, um endoscopista, ou que esse paciente já tenha passado por um gastroenterologista, ter excluído outros problemas de saúde, porque, assim, dependendo da idade da pessoa, quando ela passa de 40 anos, tem que realmente ver se o diagnóstico é esse, tá? Existe um outro alimento que, na nossa prática clínica, assim, tem se mostrado um alimento de grande peso, tanto nas enxaquecas, como na síndrome do colo irritável, como nas alterações do comportamento, que é o glúten, né? Mas, assim, o glúten, ele é um problema que, assim, a doença celíaca, ela é rara. Ela acontece muito raramente, ela não é frequente. Mas a sensibilidade a glúten, atualmente, tem se mostrado um problema muito frequente. E nós temos alguns pacientes que, esses pacientes, eles não têm a doença celíaca, eles não têm a doença inflamatória intestinal causada pelo glúten, a doença autoimune causada pelo glúten, mas esses pacientes, eles têm genes, eles têm uma genética para ter doença celíaca, para ter intolerância a glúten, entende? Quando esses pacientes têm uma síndrome do intestino irritável, tá, que é um problema funcional, não tem lesão, quando nós retiramos o glúten da dieta desse paciente, esses pacientes melhoram. Só tem um problema, é que essa melhora, quando a causa, diferente dessa senhora do Acre, né, do Cruzeiro do Sul, que o problema a gente conseguia amarrar em 3 horas, ela excluiu 4 dias, usou em 3 horas, ficou claro que era para ela e para mim, né, que ela tinha intolerância ao mamão, uma alergia tardia ao mamão. No caso do glúten, podem ser necessários 30, 60 e, na maioria das vezes, 90 dias de retirada para que a gente consiga, de fato, perceber a melhora da retirada do glúten. Porque é complexo, é uma reação inflamatória muito tardia. Existem as reações tardias que são assim de 3 horas, que é essa que eu falei do mamão. Existem as reações tardias que são de 12 horas, de 24 horas, de 48 horas, de 72 horas. Tá? Normalmente, esse tipo de reação tardia, num período de uma semana você consegue estabelecer a relação. Mas no que diz respeito ao glúten, às vezes são necessários um período, fazer um teste genético, né? E aguardar um período de 90 dias para a gente realmente ver os benefícios que essa retirada pode trazer para a pessoa. Normalmente as pessoas que têm problemas com glúten,
assim como as pessoas que têm alergias tardias, elas vêm com um conjunto de sintomas. Mas se elas vierem, por exemplo, já com uma tiroidite de Hashimoto, ou com uma artrite reumatoide, ou com uma psoríase, enfim, ou com uma dermatite, essas pessoas, a gente precisa ter assim, muita firmeza, muita convicção em orientá-las, porque assim, muitas e muitas vezes, nas alergias tardias acontece um problema que a gente chama de adicção, é que as pessoas elas têm um desejo de comer aquele alimento que faz mal para elas. E elas sentem falta quando se retira o alimento. Há um fenômeno de adicção. Aquilo que faz mal, ela sente desejo de comer e sente falta quando tira, né? Então, quando você chega para essa pessoa e diz para ela, olha, você vai precisar tirar tal alimento, né? Ela fala assim, nossa, cara, já há uma reação somática. Tem gente que fica vermelho, eu já vi pessoas assim que fica todo vermelho. Nossa, como é que é? Vai tirar o meu leite? Vai tirar o meu glúten? Vai tirar o meu café? Vai tirar o meu açúcar? Vai tirar o meu mamão? Porque existe um fenômeno das alergias tardias, que é uma coisa muito bem estudada, que é o seguinte: o alimento ele causa uma inflamação tão grande no corpo, tão grande, que o corpo já se acostuma a produzir endorfinas para suportar aquela agressão que o organismo vai ser submetido quando a pessoa ingere o alimento. Quando ela ingere o alimento, vai liberar tanto fator inflamatório, citoquina inflamatória, enfim, vai ter tanta inflamação que o corpo já diz assim, eu já vou analgesiar, fazer uma analgesia, porque esse maluco, essa maluca quer me destruir, então eu já vou me proteger, né? Então o corpo libera endorfinas, libera substâncias, moléculas anti-inflamatórias para se proteger. Como isso é feito de repetição, e o corpo ele vive de ritmos, né? Ele se acostuma quando você lança a mão desse alimento a produzir a endorfina, né? Então, se você para de usar a endorfina, essa queda da produção da endorfina naquele determinado horário vai fazer a pessoa se sentir mal, vai fazer a pessoa se sentir como um viciado, né? Se sente a síndrome da abstinência, a irritabilidade, o desejo, a raiva às vezes do médico, a raiva às vezes do nutricionista, né? Que está impondo a essa pessoa uma retirada desse alimento que ela precisa fazer, mas assim, por que ela precisa fazer? É porque foi estabelecida uma relação de causa e efeito, tá? Ou seja, esse processo no qual a gente trabalha, ele é um processo no qual a gente procura estabelecer uma relação de causa e efeito. Não é uma coisa assim de você chegar e corta isso, corta aquilo, tá? A dieta do corta, tá? Porque essa dieta do corta, se você não estabelece essa relação de causa e efeito no problema que você está causando, a pessoa vai ter uma informação superficial disso, e se o problema dela for um problema profundo, for um problema complexo, como a síndrome do intestino irritável, como a enxaqueca, como a fibromialgia, essa pessoa ela não vai registrar isso na cabeça como uma informação importante e ela vai voltar a usar, entende? E no final ela vai ficar em dúvida se realmente aquilo é necessário e no final um monte de coisa no mundo ela vai se perder. Então é muito importante o processo de esclarecimento, o método de investigação que culmina com uma experiência que é inequívoca. No final, todo o método que a gente utiliza, ele leva as pessoas para que elas próprias possam ter a sua experiência de que os alimentos estão sendo ofensivos ou não estão sendo ofensivos, né? Quando a pessoa tem essa percepção, ela consegue perceber que ela modificando a dieta dela, ela pode ter um retorno da saúde. Então, aquela ansiedade, aquele distúrbio do sono, aquele mau humor, aquela irritabilidade, aquela fadiga, aquela dor no corpo, aquele incômodo, aquele mal no aparelho digestivo, isso daí
pode ser resolvido sem remédios. Então, isso é um negócio muito interessante, que você só vai conseguir obter quando você, de fato, orienta o paciente a fazer uma alimentação que é adequada para ele. Existem 3 princípios da alimentação humana, medicamente falando, que precisam ser respeitados. O primeiro é a palatividade. O indivíduo ele tem que ter prazer de comer. Tá? Não adianta a gente impor uma dieta para um paciente que ele não tenha prazer de comer. Tá? Isso às vezes, a obtenção desse princípio, às vezes se torna complexo e às vezes a gente tem que dar um treinamento, é um desafio para as nutricionistas que trabalham com a gente, a doutora Tássia, a doutora Tatiane, que me dão suporte, porque hoje eu digo para vocês, o trabalho do nutrólogo, o trabalho do cardiologista, do endócrino, do psiquiatra, tá? Sem um nutricionista, sem uma nutricionista, não tem condição, tá? O nutricionista nesse trabalho que os nutrólogos, os endócrinos, os gastros, os psiquiatras fazem é fundamental, tá, gente? E eu vou falar para vocês assim, eu defendo as nutricionistas, tá? Eu defendo, porque uma coisa é nutricionista, outra coisa é blogueira, tá? A nutricionista, ela não passa cardápio para as pessoas. A nutricionista, ela muda a vida das pessoas, entende? Eu costumo ver a nutricionista assim, quando as pessoas me perguntam qual é a diferença entre o nutrólogo e o nutricionista. Gente, vamos pensar assim no hospital. O trabalho do médico do hospital é fazer o diagnóstico e estabelecer o tratamento, né? Ele define qual vai ser a nutrição para o paciente, baseado em princípios clínicos, enfim, o que seja. A nutricionista vai colocar essa prescrição da nutrição, que também é remédio, em prática. Ou seja, vai ver o que a pessoa gosta, vai organizar o cardápio, a quantidade, tá? A qualidade do alimento. É um trabalho complexo. Não dá para fazer Ctrl+C, Ctrl+V para todo mundo. Existe uma diferença genética, comportamental, cultural, muito grande de pessoa a pessoa. Então, para esse trabalho que eu faço, que os nutrólogos fazem, que os psiquiatras hoje estão fazendo, que os endócrinos estão fazendo, aliás, foi criado um campo hoje na medicina muito interessante chamado psiquiatria nutricional, que tem uma relação direta com tudo isso que eu estou falando para vocês. Então, voltando aos 3 princípios, é preciso haver palatividade, ou seja, a gente tem que gostar do que come. É necessário que exista diversidade de alimentos para quem tem problemas de alergias alimentares, para quem tem síndrome do intestino irritável, é preciso ter diversidade. E aí é um desafio para o médico nutricionista conseguir prover isso daí, tá? Porque muitos pacientes que têm a síndrome do intestino irritável, eles se transformam em pacientes seletivos. Eles começam a selecionar vários alimentos e ficam comendo só aqueles que eles presumidamente acham que não faz mal e que muitas vezes pode estar fazendo, tá? Porque não é uma coisa linear. As alergias alimentares, elas são complexas. E por último, e assim, não menos importante, a rotatividade. Além da diversidade, é necessário que haja uma rotatividade dos alimentos. Não se deve comer todo dia a mesma coisa. E não se pode comer, assim, hoje eu como peixe, amanhã eu como frango, amanhã eu como carne, hoje eu como arroz, amanhã eu como feijão, eu como lentilha, eu como ervilha. Então tem que haver uma rotação. Eu não posso comer carne todo dia, não devo comer ovo todo dia, tá? Não devo tomar derivado de leite todo dia, ok? Eu tenho que dar chance, ou que esse leite mude, né? Use pelo menos 1 a 1, 1 a 2, um leite de cabra, enfim, de búfalo, um queijo alterne a origem desse leite, de tal sorte que ao fazer isso, essa medida é muito importante porque vai ajudar a pessoa a mudar, a diversificar a flora intestinal dela. Quando a gente segue esses 3 princípios, a palatividade, a diversidade e a rotação,
nós fazemos uma coisa no nosso intestino que é favorecer uma diversificação das bactérias intestinais da gente. Que hoje se sabe que essa perda da diversidade das bactérias intestinais, ela está relacionada com doenças como a síndrome do intestino irritável, a ansiedade, a depressão, a desmotivação, a doenças inflamatórias, uma série de problemas de saúde, simplesmente porque o número de bactérias, a diversidade de bactérias que tem no intestino diminui. Fica um grupo só, fica só aquele grupinho, entendeu? E isso acaba gerando um problema ecológico no intestino. Então, essa questão do que comer depois que se faz o diagnóstico, quando a pessoa tem uma intolerância, uma alergia tardia, como a gente chama, para facilitar, porque na verdade quando eu digo alergia alimentar tardia, eu estou me referindo às alergias alimentares tardias, às intolerâncias alimentares e às sensibilidades alimentares. Mas se a gente for, assim, numa conversa como essa que a gente está aqui, querer utilizar a terminologia usada no meio acadêmico, a gente não vai conseguir conversar, gente. Então, por isso que nós adotamos o termo alergias alimentares tardias, para facilitar o diálogo, conceitualmente, para a gente poder conversar, né? Médico e ouvintes, médicos e pessoas que são interessadas em saúde, poderem conversar, ok? Senão a gente fica usando uma terminologia que ninguém consegue conversar aqui, tá? Vai virar que nem juridiquês, né? A gente vai conversar com o advogado e não entende nada, né? Então é isso. Então, hoje nós conversamos a respeito de duas coisas, tá? A questão das alergias alimentares tardias e a síndrome do intestino irritável. Essas duas coisas, elas estão dentro de uma relação chamada intestino e cérebro, mente e corpo, tá? Ou seja, aquilo que a gente come afeta o nosso pensamento. Pode afetar favoravelmente e pode afetar desfavoravelmente. Afeta desfavoravelmente quando principalmente causa inflamação, quando causa desconforto, quando causa constipação, prisão de ventre ou diarreia. Afeta desfavoravelmente quando não permite uma diversificação da flora intestinal bacteriana. A flora ela vai ser afetada positivamente quando a gente usa esses três princípios nutricionais, que é a palatividade, a diversidade e a rotação, tá? E isso ocorrendo, a pessoa vive uma vida boa, né? Quando você consegue orientar uma pessoa a diminuir o processo inflamatório do intestino dela, que ela se liberta da doença inflamatória intestinal, quando ela sai do critério, é uma outra vida, você passa a viver uma vida de mais qualidade, entendeu? Isso, muitas vezes, pode ser uma coisa simples, obtida com movimentos simples, às vezes pode ser uma coisa mais complicada, que exige uma dedicação muito grande do médico, da nutricionista, do paciente, e às vezes isso pode demorar tempo, tá? Pode demorar 3 meses, 6 meses para a gente conseguir obter resultado, tá? Isso varia, e às vezes a gente tem que seguir esse paciente por um largo período de tempo até a gente conseguir entender direitinho como é que ele deve viver, tanto ele como a gente, ok? Então, para terminar essa conversa, nós iniciamos falando de dois filósofos, o René Descartes e o Spinoza. Só para lembrar, o René Descartes, ele via que o método científico ele precisa separar a mente do corpo, para poder estudar a mente numa dimensão e o corpo numa outra dimensão. Na época dele, a mente, o espírito, ficava com a igreja, né? Não existia ainda o advento da psicologia naquela época, nem da psiquiatria. E o corpo, ele tinha que ficar na mão dos clínicos. Então ele separava as duas coisas. O Spinoza, ele viu o seguinte, que enquanto fenômeno, tá, não tinha como separar mente e corpo. Para o Spinoza, aquilo que afetava a mente, afetava igualmente o corpo. E aquilo que afetava o corpo, afetava igualmente a mente. Quanto mais potente era essa afetação, quanto maior a potência do efeito que uma emoção, uma situação de estresse causava no cérebro da pessoa, mais potente era o efeito
que isso daí teria como consequência no corpo. Da mesma forma, quanto mais potente a afecção no corpo, maior o afetamento na mente, no cérebro, né? Esses dois filósofos, eles são antagônicos, mas ao mesmo tempo são complementares, porque sem o método do René Descartes, nós não chegaríamos hoje onde nós chegamos em termos de ciência. Mas sem essa visão do Spinoza, nós não estaríamos hoje tendo condição de unificar aquilo que foi separado no passado, que hoje a gente consegue ver o fenômeno conjunto, e isso está apenas começando. Essa relação entre cérebro e intestino, entre mente e corpo, ela está apenas começando nesse século que a gente está vivendo. E a gente vê coisas extraordinárias. A gente vê que existem várias tecnologias que estão surgindo que permitem hoje a gente gerenciar o estresse através de estímulos elétricos cerebrais. Nós podemos monitorar o nosso estresse através de relógios que são chamados de smartwatch, relógios espertos. Nós podemos, no caso extremo de crianças, por exemplo, que não é o que a gente trata, né? Na clínica nós somos dedicados a pessoas que acima de 18 anos, né? 55, 60 anos, 70 anos no máximo, são o nosso foco de atenção. Existem dispositivos que são colocados na orelha das pessoas para estimular o nervo vago, porque, como eu falei para vocês, o grande problema dessa relação mente e cérebro é o nervo vago. O nervo vago, ele é um agente muito importante da nossa sociabilidade. Ele é o freio. O nervo vago é o freio. Vocês conseguem imaginar um carro sem freio, uma moto sem freio, uma bicicleta sem freio? É difícil, né? Tem que ter freio, né? Não importa se seja aquele freio da bicicleta antiga que a gente pedala para trás, mas tem que ter freio. O ser humano, ele tem um acelerador, que é o sistema nervoso simpático, que faz você ficar pronto para ação, né? Você corre, você luta ou foge, tá? É o simpático, ok? Você está atravessando a rua, a Kombi freia em cima de você, você corre do outro lado, teu coração dispara, tua pressão aumenta, e aí você vê que se salvou, né? Você não sabe nem como que você se salvou, né? E aí quem vem para equilibrar isso? O parasimpático. O parasimpático. Nós temos o simpático que nos leva para o estresse, e você tem o parasimpático que freia o simpático, que é o estresse, o sistema de estresse, de defesa. Esse parasimpático é o nervo vago. O nervo vago é o nosso freio. Nós somos pessoas capazes de nos comunicar e ter amor e ter sociabilidade por causa do freio. Se não fosse esse freio, que é muito desenvolvido no ser humano, nós não conseguiríamos viver em sociedade. Nós seríamos como os leões. Vocês já viram como é que os leões convivem? A tolerância do leão é muito pequenininha. Vocês veem os documentários sobre leão, entende? É o arranca-rabo, a hiena, o lobo, né? São relações de agressão muito rápida, a coisa é muito complexa, tá? Então, parte dessa capacidade que a gente tem de tolerar uns aos outros, de viver em sociedade, ela resulta de um adequado funcionamento do nervo vago. Quando uma pessoa tem uma síndrome do intestino irritável, tá? O nervo vago dela está retirado, o parasimpático dela não funciona direito. Então a tolerância dessa pessoa, desse tamanhozinho, essa pessoa fica impaciente, fica intolerante. Essa pessoa pode se desesperar em coisas banais, cotidianas, entende? Essa pessoa pode ter uma grande ansiedade. E essa pessoa pode se transformar numa pessoa catastrofista, uma pessoa que vê tudo como uma coisa, meu Deus, vai acontecer isso, entendeu? Então, o bom funcionamento intestinal, ele pode nos levar a ter uma mente mais tranquila, a ter uma vida mais paciente, mais tolerante. Então, por isso, o ato de se alimentar, ele passa a ser não apenas uma coisa banal, tá? Não apenas uma coisa, eu vou comer ali, vou parar ali numa lanchonete, numa loja de conveniência,
vou comprar um chips da vida ali, jogar para dentro e tomar um refrigerante cheio de taurina e cafeína e eu estou alimentado. Não tá, não tá. Se isso for feito com frequência, isso daí pode levar a pessoa a ter problemas mentais, tá? E quem diz isso não sou eu. Isso é uma sociedade australiana que está estudando isso daí, acabou se transformando num grande instituto, e eles estão estudando essa relação entre a alimentação e o fenômeno do adoecimento mental no mundo, tá? Em especial em jovens, tá? Quanto mais processada é a alimentação que uma pessoa come, quanto mais processada é a dieta de uma pessoa, maior o risco dessa pessoa ter depressão, ansiedade e outros problemas mais sérios, tá certo? Então, a alimentação, ela pode se transformar numa grande terapia. A alimentação, se alimentar de uma forma adequada é uma arte difícil, que é uma coisa que exige conhecimento, tradição. É mais fácil quando você vive numa sociedade tradicional que você não tem por que se perguntar. Você come que nem seus avós, né? Você vive numa cultura muito bem firmada, né? Bem estabelecida, então você já tem aquilo tudo organizadinho, como são as pessoas que vivem em regiões mais afastadas, no Butão, no Cáucaso, né? Enfim, nas regiões mais remotas, né? As pessoas acabam se alimentando melhor. Mas quando você vive numa sociedade industrializada, isso é um tremendo desafio, principalmente para as pessoas mais jovens, né? E para todos nós. Então, a questão da individualização da dieta é uma coisa muito importante, ela pode ser uma terapia realmente nutricional, ela pode ter efeitos tanto no funcionamento do intestino, como pode ter efeitos no funcionamento do cérebro, e pode mudar a vida de uma pessoa. Essa semana passada eu atendi uma jovem que ela tem histórico de tireoidite de Hashimoto, ela tem a avó dela tem Alzheimer, a bisavó dela tem Alzheimer, a mãe dela tem uma doença autoimune, tá? Ou seja, ela está dentro de um espectro de sensibilidade ao glúten e ela tem 2 alelos, 2 fatores genéticos marcando-a como portadora de uma sensibilidade ao glúten. Essa pessoa, ela tem que retirar o glúten da dieta dela, porque senão ela vai pagar com a saúde dela e talvez com o funcionamento da mente dela no futuro, né? Não muito próximo, é claro, se ela persistir nisso, ela tem que realmente tirar o glúten da dieta dela. Mas quando a gente faz isso, é baseado numa informação, gente. Não numa coisa, num achismo, tira o glúten, tira o leite, que isso é uma coisa que banalizou. Isso é um tema, nutrição é uma coisa muito profunda, tá? Então ela exige um conhecimento de fato para a gente fazer isso daí bem feito. E nesse aspecto, eu posso dizer que eu tenho a honra de trabalhar com 2 nutricionistas funcionais fantásticas, a doutora Tássia e a doutora Tatiana, que me ajudam a colocar as pessoas num eixo, numa diretriz de saúde, de melhora de qualidade de vida, tá? Então, eu vou encerrar por aqui, tá? Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui comigo, tá? Hoje assistindo essa apresentação. Eu fico muito feliz de ter pessoas que num sábado à tarde, né, estejam interessadas em ouvir esse tema e vamos em frente, tá bom? Então, no dia de hoje nós tivemos uma conversa a respeito de alergias alimentares tardias e síndrome do intestino irritável. E falamos também um pouquinho da visão do René Descartes e do Spinoza e de princípios que regem o processo de boa alimentação, tá? Então eu desejo para vocês um restinho de final de semana bem bacana, bem legal. Aqueles que são aqui do Amazonas, vamos aproveitar esse verão, né? E hoje eu tenho uma festa de São João para ir, que na verdade é o aniversário de uma querida amiga, uma grande geriatra que nós temos aqui no Amazonas, que é a doutora Simone Henriques, e me convidou, juntamente com a esposa, para a gente participar do aniversário dela. E saindo dessa live, eu já vou lá para o Tarumã, seguir nesse caminho, né, de celebração da vida. Tá bom, gente? Um abraço a todos, tudo de bom.